Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A questão é acolher as crianças. Existem outras passagens em que o Evangelho fala sobre o respeito aos pequeninos, o respeito às crianças, que é um assunto dos mais sérios, que mereceria até uma reflexão mais longa. Mas aqui a questão é acolher as crianças. Traziam crianças a Jesus para que ele fizesse oração para elas. E os discípulos as repreendiam. As crianças procuram os adultos, os filhos procuram os pais, as crianças da catequese procuram os catequistas, procuram o padre. As crianças sentem necessidade de aproximar-se dos adultos. Precisam encontrar nos adultos um olhar de acolhida, de respeito e, sobretudo, um olhar de segurança que as ajude a fazer o seu caminho, que é tão misterioso, já que as crianças vão se desenvolvendo e se acostumando aos poucos com os mistérios da vida e necessitam tanto dos adultos, necessitam especialmente do cuidado, da atenção. Às vezes algumas pessoas desejam se impor para as crianças, às vezes até chateiam as crianças. E nós devemos olhar um pouco, aprender um pouco como é a relação que as crianças desenvolvem com os adultos, quando elas procuram, quando elas querem conversar, quando elas querem brincar. Olhar para elas, é indispensável isso. Não é por isso simplesmente alguém dizer, não, eu gosto muito de criança e importunar as crianças o tempo todo, desejando que elas é que estejam disponíveis para agradá-los. Mas é ter um olhar de acolhida e de respeito. Mas Jesus mostra isso, acolhe. As crianças procuram Jesus, o que elas querem dele? Aqui querem uma oração. Creio que Jesus tivesse ficado famoso por ser uma pessoa que rezasse pelas pessoas, que conversasse com as pessoas, que acolhesse assim, também elas queriam. Os adultos, alguns deles, os discípulos, achavam que é só os adultos que têm esse direito. Por isso é tão interessante que na igreja a gente tem um lugar especial para as crianças. Um lugar, uma atenção, uma preocupação. Daí a gente ter a preocupação de sempre ter uma missa, por exemplo, na qual as crianças possam rezar, possam ir até Jesus, possam se dirigir a Ele, possam desenvolver os seus dons, que desenvolvem também na escola, em outros ambientes da sociedade, possam desenvolver também dentro da igreja. E é tão meritório o trabalho, a dedicação dos catequistas, que oferecem com a sabedoria, com o conhecimento, com a metodologia que podem ter, mas sobretudo com o seu amor, as condições para que as crianças se sintam em igreja. É muito importante que elas se sintam em igreja, que elas não se sintam alguém que está sendo intruso, alguém que está incomodando. Por isso eu gosto tanto que as crianças estejam na missa, não estejam deixadas de lado assim para não atrapalhar a missa. O Papa Francisco insiste tanto que nós devemos ter atenção com a presença das crianças na missa. Ele até diz, olha, se chorar, se fizer barulho, não tem problema. É necessário que a gente aprenda a fazer isso. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Às vezes a gente está tão ocupado, os próprios pais
quem dirige as comunidades, os catequistas, até o padre às vezes está preocupado com outras coisas. Mas eu penso que aí está um termômetro da nossa vida. As crianças podem passar despercebidas por nós se nós descuidarmos. Despercebidas. Podem estar nos procurando no sentido de precisar de querer uma atenção que seja. Às vezes não é mais do que isso. A gente não precisa pegar a criança, não precisa ficar fazendo papel de palhaço, não precisa fazer isso. Precisa ser receptivo quando elas pedem, quando elas procuram, quando elas perguntam. Se tiver que dizer um não em algum momento, ter a delicadeza para dizer esse não. Eu me recordo de um sobrinho que eu tenho, e eu era já adulto, ele era bem pequenininho, passava o dia inteiro com a bola no pé me procurando, pedindo para jogar, me convidando para jogar futebol com ele. Eu estava quase sempre ocupado, quase sempre eu não podia. Uma vez ou outra eu aceitei. Uma vez ou outra eu tirei um tempo para jogar futebol com ele. Ele ficou tão feliz com isso que ele dizia isso para todo mundo. Meu tio joga futebol comigo. Nem foram muitas vezes, foram poucas vezes. Mas aquele momento era uma coisa muito importante para ele. Ele queria jogar futebol e um adulto veio jogar futebol com ele. Então, a nossa atenção não pode estar indiferente às crianças. E Jesus age de uma maneira muito bonita aqui, porque ele mostra uma firmeza na acolhida, inclusive os discípulos repreendiam as crianças, não eram nem as pessoas que traziam as crianças. E Jesus então repreende os discípulos. Depois Jesus faz o quê? Jesus faz o que eles pediram. Queriam a oração, ele faz a oração e diz, depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Não é questão de querer sufocar, de querer ficar em cima, nada disso. Acolhida, atenção. E mais do que isso, ele dá uma motivação para essa acolhida. O reino dos céus é delas. Por incrível que pareça, as crianças não têm somente coisas a receber. Elas têm muitas coisas a oferecer. Sobre a visão do mundo, sobre a simplicidade, mesmo na realidade de seus limites. Não é dizer que criança, como alguns dizem, né, criança é anjinho, não tem nada de mal. Não, criança erra, faz travessura, se engana, precisa de correção também, mas nisso elas refletem a realidade do ser humano. No entanto, existe sempre um caminho para recomeçar. É tão interessante que é da palavra criança que vem a palavra criatividade. Tem a ver com criar. Então, o coração das crianças nos faz aprender que a vida precisa ser conhecida, que nós precisamos acertar o caminho, que nós precisamos aprender. E também as crianças nos ensinam que por mais que a vida possa parecer séria e difícil, existe muita coisa bonita e muita coisa divertida na vida. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.